Já parou para pensar que talvez a nossa mente seja muito mais do que só as memórias e pensamentos que a gente reconhece como nossos? Que talvez a gente carregue ecos de algo bem mais antigo, sabe? Até universal lá no fundo. Olá! Hoje a gente faz uma exploração profunda em algumas ideias assim bem provocadoras do Carl Gustav Jung. Vamos usar como base o livro O Eu e o Inconsciente, que faz parte do volume 7 das obras completas dele da Vozes. A nossa missão aqui é tentar desvendar a arquitetura da psique segundo Jung, né? Como a nossa consciência, o nosso eu do dia a dia, se relaciona com aquelas camadas mais misteriosas e profundas do inconsciente. Vamos navegar pelo inconsciente pessoal, aquele baú de experiências esquecidas, mas também por algo ainda mais vasto que Jung chamou de inconsciente coletivo. E não para por aí, não. Vamos espiar por trás da persona, a máscara social que todo mundo usa, e entender um pouco as figuras intrigantes da ânima e do ânimos. Ok, vamos começar a desembrulhar essa complexidade toda. Ciente, eles não nasceram prontos de uma vez. São resultado de uma longa evolução. Ele foi revisando, ampliando as ideias ao longo de mais de uma década, desde lá de 1912. O próprio Jung comenta no prefácio à segunda edição que foi um esforço contínuo para tentar descrever esse drama interior, sabe? Tentando tornar acessível algo que é, por natureza, muito complexo, fugidio. Ele estava, tipo assim, mapeando um território novo mesmo. Certo. E quando a gente fala inconsciente, geralmente vem à mente aquela ideia mais freudiana, né? De um porão onde a gente joga traumas, desejos inconfessáveis, memórias reprimidas. Jung concordava com essa parte? Ele chamou isso de inconsciente pessoal. É isso. Exato, exato. O inconsciente pessoal, para ele, continha tudo aquilo que já foi consciente um dia, mas foi esquecido ou reprimido. Ou mesmo percepções que nunca chegaram a ser conscientes, por serem fracas demais. Sabe? As subliminares. Mas para Jung, isso era só a camada mais superficial. Era a história particular de cada um. Ele começou a notar algo mais nos pacientes dele. Algo mais. E o que seria esse algo mais? Ele percebeu que, mesmo depois de um trabalho analítico bem profundo sobre os complexos pessoais, ele até dá o exemplo de uma paciente com um forte complexo paterno, que estudava filosofia como uma forma assim de se libertar intelectualmente da figura do pai falecido e da transferência com o próprio Jung. Mesmo depois disso, o inconsciente dela continuava produzindo material que não parecia vir só da vida pessoal dela, sabe? Sonhos e fantasias com imagens estranhas, mitológicas. Imagens mitológicas, como assim? Peraí, aqui a coisa começa a ficar bem diferente do que a gente costuma pensar sobre o inconsciente. Totalmente diferente. Foi justamente isso que levou Jung a postular a existência do inconsciente coletivo. Seria uma camada mais profunda, não individual, mas universal, herdada. Um reservatório de potenciais psíquicos que são comuns a toda a humanidade e que se manifestam através de arquétipos, que são essas imagens e temas primordiais universais. Entendi. E no caso dessa paciente, como foi isso? Então, nesse caso, a figura do médico analista, que na transferência carregava a imagem do pai e do amante, né, apareceu num sonho dela como um deus-vento gigantesco, primitivo, quase como um Wotan germânico. Não era o Dr. Jung pessoa física, sabe? Era uma força da natureza arcaica. Para Jung, isso mostrava que o inconsciente não era só um depósito de desejos reprimidos, como ele sentia na visão freudiana, que ele até criticava um pouco por, segundo ele, só saber desejar. Mas era, na verdade, uma fonte viva de imagens e símbolos universais, ligadas às raízes mais profundas da experiência humana, como aquelas noções antigas de espírito como sopro ou vento, tipo pneuma, ruá. Fascinante. É como se existisse um software básico da experiência humana rodando por baixo das nossas histórias pessoais. Uau! E por falar em como a gente se mostra para o mundo, tem a persona, né? Seria a nossa interface social, certo? Precisamente. A persona é essa máscara que a gente usa para navegar no mundo social. É como um recorte da psique coletiva, sabe? Um acordo meio tácito entre o indivíduo e a sociedade sobre quem essa pessoa aparenta ser.
E ela é necessária, até útil. Pensa no médico que veste o jaleco e adota uma postura profissional, ou no professor em sala de aula. A sociedade meio que exige essas personas para funcionar, né? O problema não é ter uma persona. Hum, o problema, imagina, é quando a máscara gruda na cara da gente. Exatamente. O perigo é a identificação com a persona. A pessoa passa a acreditar que ela é aquele papel social, que aquela fachada é a identidade total dela. Isso leva, inevitavelmente, a um empobrecimento da vida interior. A pessoa negligencia quem ela é de verdade por trás da máscara. Jung até conta o caso de um homem super respeitado publicamente, quase um santo, mas que em casa, segundo a esposa, era outra pessoa bem menos admirável. Essa identificação total é uma receita clássica para a neurose, porque cria uma cisão interna. Força a pessoa a reprimir tudo que não cabe naquele papel idealizado. É viver uma vida pela metade, né? Entendi. Então, o primeiro passo seria reconhecer essa persona e começar a olhar para o que está por trás dela, lá no inconsciente. Mas o Jung alerta que esse mergulho não é exatamente um passeio no parque, certo? Pode ter seus perigos. Sim, ele observou reações bem distintas quando conteúdos inconscientes começam a emergir e a ser assimilados pela consciência. Uma delas é o que ele chamou de inflação psíquica. A pessoa se sente assim, de repente, engrandecida, cheia de uma autoconfiança desmedida, como se tivesse descoberto a chave do universo, quase uma sensação de onipotência. Inflação. Tipo um balão enchendo perigosamente. Meio que a pessoa se apropria de algo que não é bem dela. Isso, perfeito. A personalidade se expande para além dos limites individuais, porque ele se apropria indevidamente de conteúdos que são, na verdade, coletivos, arquetípicos. O Adler chamou isso de semelhança a Deus, lembrando aquela frase da serpente no Éden: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A pessoa sente que transcendeu o conflito moral, que sabe tudo. É uma espécie de embriaguez psíquica. Jung viu isso em casos clínicos extremos, claro, como o paciente esquizofrênico que achava que o mundo era seu livro de figuras pessoal, ou aquele jovem que teve uma visão cósmica e quase invadiu um observatório achando que um tesouro o esperava lá. Mas acontece de forma mais sutil também no dia a dia. A pessoa inflada perde o senso de proporção, sabe? E qual seria o antídoto para essa inflação? Para não ser engolido por essas imagens grandiosas que vêm do inconsciente? Jung aponta algo talvez surpreendente: o humor. A capacidade de rir de si mesmo, de não se levar tão a sério, de reconhecer a própria pequenez diante dessas forças arquetípicas imensas. É um jeito de manter os pés no chão. A outra reação, que é o oposto da inflação, é a pessoa se sentir esmagada, deprimida, impotente diante do que emerge do inconsciente. O caminho do meio é sempre o desafio, né? Além da persona, que é a nossa face mais externa, o Jung descreveu figuras internas que funcionam meio como um contrapeso, né? Ligadas ao nosso lado inconsciente e ao gênero oposto, a ânima no homem e o ânimos na mulher. Como é que elas funcionam? Personificam o nosso lado inconsciente e as qualidades psicológicas que são associadas ao gênero oposto ao da nossa consciência dominante. A ânima no homem representa as tendências ditas femininas, emoção, intuição, relacionamento, sensibilidade, que muitas vezes são reprimidas numa cultura mais patriarcal, né? E também representa a imagem arquetípica do feminino. Ela colore o humor, os relacionamentos afetivos e é projetada, primeiro na mãe, claro, depois em figuras femininas que atraem o homem. E quando essa ânima não está integrada, o que acontece? Bom, o homem pode ficar à mercê de humores inexplicáveis ou ter relacionamentos bem complicados. Jung notou que homens com uma persona muito rígida, tipo machão, frequentemente têm uma ânima mais infantilizada, sabe? Ou sentimentaloide, ou até mesmo tirânica, que se manifesta na intimidade. É uma forma compensatória e meio desajeitada. A integração da ânima, por outro lado, traz profundidade emocional, uma capacidade de relacionamento mais genuína. Entendi. E o ânimos na mulher?
Funciona da mesma forma que a ânima no homem? Tem similaridades, mas também diferenças importantes. O ânimos personifica o lado masculino inconsciente na mulher. Pensamento, lógica, assertividade, espírito. Mas enquanto a ânima muitas vezes aparece como uma figura única, a musa, a feiticeira, a alma, o ânimos tende a se manifestar como uma pluralidade, quase como um comitê de opiniões não questionadas dentro da cabeça. São aquelas certezas internas muitas vezes rígidas e baseadas em preconceitos ou slogans, que soam como verdades absolutas ou senso comum, tipo, todo mundo sabe que, é óbvio que, homens são todos iguais. Isso explica algumas discussões que parecem não ir a lugar nenhum. A pessoa não está realmente argumentando, está só repetindo essas vozes internas. Exatamente. Pode levar a uma argumentação que parece lógica na superfície, mas na verdade é dogmática, irritadiça, focada em minar o outro em vez de buscar o entendimento real. A mulher que é dominada pelo ânimos pode perder contato com a própria feminilidade adaptada, sabe? Tornando-se excessivamente opinativa, teimosa ou presa em ideais abstratos que são desconectados da realidade. A integração do ânimos, por outro lado, traz clareza de pensamento, coragem para bancar as próprias ideias e uma capacidade de ação mais focada no mundo. Reconhecer essas figuras parece ser o primeiro passo, né? Mas como lidar com elas, já que parecem tão autônomas? Não dá para simplesmente mandar embora, eu imagino. Definitivamente não. O caminho é a diferenciação e o diálogo interno. É reconhecer, opa, peraí, isso que eu estou sentindo ou pensando agora é realmente meu ou é a ânima ou o ânimos falando? Jung sugeriu uma técnica quase de personificação mesmo. Conversar com essas figuras internas, especialmente quando elas estão ativas num acesso de raiva, numa paixão avassaladora, numa convicção teimosa. Questionar essas vozes, tentar entender as origens delas, tratá-las como interlocutores internos. O objetivo é objetivá-las, ou seja, vê-las como partes da psique e não como a totalidade do eu. Isso diminui o risco de ser possuído por elas, né? E todo esse processo complexo de lidar com a persona, a inflação, a ânima, o ânimos, qual é o objetivo final disso tudo? Para onde essa jornada interior aponta, segundo Jung? Jung chamou esse processo e seu objetivo final de individuação. E é crucial aqui não confundir com individualismo com egoísmo. Individuação é o processo de se tornar um indivíduo no sentido de ser indivisível, inteiro. É realizar o potencial único de cada um, que paradoxalmente inclui também a nossa humanidade mais profunda e coletiva. Implica diferenciar o eu consciente da persona e dessas figuras arquetípicas inconscientes. A meta não é a perfeição, longe disso, mas sim a totalidade. Alcançar o que ele chamou de si mesmo, o Selbst em alemão. O si mesmo. Seria então o nosso verdadeiro centro? Algo maior que o ego? Exato. O si mesmo é o centro organizador da psique total, consciente e inconsciente. O ego orbita em torno do si mesmo e não o contrário. É a nossa totalidade, algo que nos transcende e que, na verdade, a gente nunca vai conhecer por completo, porque sempre inclui o vasto território do inconsciente. É o objetivo da vida psíquica, a realização do nosso potencial mais autêntico. E como se trilha esse caminho da individuação? Existe um método, um passo a passo, alguma coisa assim? É menos um mapa e mais uma bússola, eu diria. O caminho se faz ao caminhar, né? Através do confronto honesto e contínuo com os conteúdos inconscientes que vão emergindo. Sonhos, fantasias, projeções, sintomas. A dinâmica que permite essa integração, que cria uma ponte entre o consciente e o inconsciente e gera uma nova atitude, Jung chamou de função transcendente. É o processo psíquico natural que busca a síntese dos opostos. Não é algo que a gente faz intelectualmente, mas algo que acontece quando a gente sustenta a tensão entre consciente e inconsciente. Jung viu muitos paralelos disso na alquimia, que buscava unir opostos para criar a pedra filosofal, que seria um símbolo do si mesmo. É uma experiência vivida, transformadora. Aquela fantasia da paciente com as estátuas, as árvores e o fogo é um vislumbre desse tipo de processo simbólico intenso. Parece uma jornada e tanto.
Mas digamos que alguém que conseguiu integrar bastante a ânima ou o ânimos superou a inflação inicial. Chegou lá, acabou o processo. Jung devia, cuidado, novo estágio, novo perigo pela frente. Depois de integrar figuras tão poderosas como a ânima ou o ânimos, a pessoa pode ter acesso a uma energia psíquica considerável, a um senso de poder, de sabedoria. O risco agora é se identificar com esse poder adquirido. Jung chamou isso de identificação com a personalidade humana. Mana. Como aquele conceito polinésio de poder mágico, espiritual. É isso. Grande mãe que tudo acolhe e sabe. É uma nova forma de inflação, talvez mais sutil, mas igualmente perigosa. É a tentação de se sentir iluminado, especial, detentor de um poder ou conhecimento superior. Jung até usa a frase ambígua, eu e o Pai somos um só, para ilustrar essa possível identificação com o arquétipo divino ou com o próprio si mesmo, confundindo o ego com a totalidade. Uma armadilha final, então, quase no fim da jornada. Como escapar dela? Como lidar com esse poder, essa mana, sem se identificar com ele? A chave é, mais uma vez, a diferenciação e a humildade. Reconhecer que essa mana, essa energia psíquica, não pertence ao ego e também não pertence mais apenas ao inconsciente personificado, como era com a ânima animus. Ela pertence ao si mesmo, a esse centro maior que está emergindo entre o consciente e o inconsciente. Isso exige a difícil tarefa de aceitar a própria limitação, a própria fraqueza humana diante do luminoso, do poder do arquétipo. É crucial não projetar isso para fora, sabe? Criando um Deus ou um diabo externos, mas manter a tensão dos opostos dentro de si, assumindo a responsabilidade moral pelos próprios potenciais, tanto os criativos quanto os destrutivos. É integrar o poder sem ser possuído por ele. Uau, que mergulho denso e, nossa, fascinante na psique. Recapitulando um pouco, a gente explorou com o Jung desde a nossa máscara social, a persona, descemos pelas camadas do inconsciente pessoal e chegamos até o vasto oceano do inconsciente coletivo, com seus arquétipos como a ânima e o ânimos. Vimos os riscos da inflação, dessa semelhança a Deus, e o propósito maior da individuação. Não buscar a perfeição, mas sim a totalidade. Tornar-se quem realmente se é, centrado no si mesmo. E essa busca pelo si mesmo nos leva a um lugar muito paradoxal, como Jung descreve tão bem no finalzinho do livro. Ele fala desse centro como um algo que existe entre os mundos consciente e inconsciente. Algo que é ao mesmo tempo estranho e, no entanto, intimamente conhecido. Incognoscível na sua totalidade, mas que é a nossa mais pura essência. Uma essência que está misteriosamente conectada a tudo. Animais, deuses, cristais, estrelas, a própria teia da vida, né? Fica então a reflexão, né? O que aconteceria se mais pessoas encarassem essa complexidade interna, esse outro lado que tantas vezes é temido? Será que esse mergulho individual na própria sombra e na própria luz, como Jung propõe, não seria também um passo vital para a saúde da nossa cultura? Uma cultura tão frequentemente focada só no externo, no desempenho, na persona, e tão alienada das próprias profundezas? Talvez olhar para dentro seja o caminho mais revolucionário que existe. Algo para a gente pensar. Até a nossa próxima exploração.